Bom dia, pessoal. Desejo a todos uma maravilhosa segunda-feira. Hoje eu tô aqui ao vivo com o Dr. Roberto, com o Dr. Matheus, advogados especialistas aí em direitos trabalhistas. Bom dia, Dr. Roberto. Bom dia, Dr. Matheus. Sejam muito bem-vindos ao Instituto Montanari. Bom dia, Ana. Bom dia, doutor Matheus. Ana Montanari, é um prazer participar deste evento com vocês. Um abraço para toda a sua equipe aí. E vamos juntos desenrolar aí esses 10 direitos que todo trabalhador tem e muitos deles não sabem, né? Estamos aqui para poder ajudar toda a comunidade. Muito obrigado pelo convite. Isso aí, gente. Bom dia a todos que acompanham aí o Instituto Montanari. Bom dia, Ana. Nós agradecemos pelo convite, pela confiança, né, de trazermos aqui os direitos dos trabalhadores, né, muitos trabalhadores têm muitos direitos e não sabem, né, ou até mesmo estão perdendo direitos, e essas informações de utilidade pública, que certamente vai ajudar muitas pessoas, tenho certeza que vai abrir a mente de muitos trabalhadores aí. Ótimo, sejam muito bem-vindos. Enquanto as pessoas estão entrando aqui na live, se apresentem aí sobre o que vocês trabalham, qual é a especialidade de vocês. Bom, eu começo? Olá, sim. Tá, vou começar então. Então, prazer, Roberto Conceição. Minha especialidade é direito do trabalho, né? Eu costumo dizer sempre, nós ajudamos os trabalhadores a rever os seus direitos. Nós ajudamos os trabalhadores no que tange aí os conflitos das relações de emprego, patrão e empregado, basicamente. Muitos empregados têm dificuldade de saber, de conhecer os seus direitos. E nós ajudamos isso através de conteúdo, né? Conteúdo informativo, como professor que sou também, e ajudamos, se for o caso, com medidas judiciais, caso o trabalhador desenvolva atividade sem registro, não recebeu insalubridade, periculosidade, não quer pedir demissão, mas quer receber todos os seus direitos, não costuma fazer hora extra e não receber, não faz o intervalo para refeição e descanso, depósito, fundo de garantia que não foi depositado, e assim vai, né? Então, muitos conflitos surgem dessa ausência aonde o empregador deixa de cumprir com as suas responsabilidades. E nós, como advogados trabalhistas, ajudamos trabalhadores, claro, com o intuito de conciliar, de orientar, né? Mas, sobretudo, se for o caso necessário, uma medida judicial. Então, basicamente, é isso que eu faço, né? Doutor Matheus, que é o meu sócio aqui, também especialista em direito do trabalho, mas ele ainda tem um plus, hein? Ainda tem um plus, vou deixar ele falar. Bem rapidamente aí, né, gente, para a gente já entrar no assunto. Eu sou o Dr. Matheus Conceição, sou filho e sócio do Dr. Roberto Conceição, estamos juntos aí na advocacia já há alguns anos, né? E a minha especialidade é em direito previdenciário, especialidade de formação, né, de pós-graduação, mas eu atuo muito forte na área trabalhista, né, fazendo audiências, atendendo clientes, fechando contratos, fazendo petições, né, andamento processual, enfim, toda a parte de gestão também junto com ele. E estamos aí nessa jornada para ajudar, né, os trabalhadores, e eu tenho um plus aí, igual o doutor Roberto disse, que eu trabalho muito na área previdenciária para ajudar, né, pessoas a se aposentarem, a receber benefícios da Previdência Social, auxílio-doença, aposentadoria, pensão por morte, planejamento previdenciário, né, para saber quanto tempo a pessoa tem para se aposentar, quanto tempo falta, qual é o melhor benefício, né, e as duas áreas, elas se comunicam bastante, porque sofre um acidente lá na empresa, tem direito aqui na área previdenciária, dependendo do caso, a um auxílio-acidente, por exemplo, né? Então, nós atuamos bem forte nessas duas áreas do direito. Maravilha. Então, já estamos com alguns espectadores aqui. Bom dia, Flávia França, ela falou que trabalha em casa de família. Bom dia, Carlos, ele falou que realmente os políticos acabaram com tudo. Só para eu ter uma ideia, a rescisão dele foi parcelada em 12 vezes. E a Flávia falou aqui que queria tirar uma dúvida, tá? Por exemplo, se eu for mandada embora pela empresa num acordo nosso, eu posso ser recontratada de novo? E tem limite de ser recontratado pela mesma empresa? Deixa eu já responder essa pergunta, Ana, comentando aí o que o seu seguidor disse. A rescisão, ela tem que ser paga do momento que é rescindido o contrato, dentro de 10 dias e na sua totalidade.
a rescisão contratual, ela não pode ser parcelada. Neste caso, como a rescisão foi parcelada, tem direito o trabalhador a uma multa que é direcionada para ele, e quem paga essa multa de um salário nominal desse trabalhador é o empregador. Então, pagou fora do prazo ou parcelou, gera uma multa por parte do empregador destinado para o empregado. Então, a rescisão, via de regra, ela não pode ser parcelada, a não ser que tenha a anuência do sindicato, mas também, ainda que tenha anuência do sindicato, é obrigado, sim, a pagar essa multa. Então, indico ele que converse com o seu patrão, né? Caso o patrão não reveja essa multa, buscar uma situação, se for o caso, uma medida judicial. Uhum. Doutor Matheus, quer responder a outra? Pode ser. A outra é da Flávia. Ela pergunta: se for mandado embora pela empresa num acordo nosso, posso ser recontratada de novo? É claro que é uma pergunta um pouco subjetiva, né? Pelo que eu entendo, seria um acordo diretamente com o empregador, né? Se pode ser recontratada, entendo que sim, pode ser recontratada. Agora vai depender do limite dessa recontratação, Flávio. Porque o que acontece? Muitas vezes o empregador faz um acordo com o empregado, paga os direitos ali, que entende que tem que pagar, né? Faz um acordo, vai pagando, e ainda pede para essa pessoa continuar na empresa. Eu tenho que ver até que ponto que é recontratação e até que ponto não seria a continuidade da prestação, do vínculo empregatício, né? De repente fez um acordo, pagou mais ou menos ali. Então, a partir desse momento, você começaria um novo contrato. Então, teria que encerrar esse primeiro contrato, pagar suas verbas rescisórias, pagar todos os seus direitos, e depois entrar em um novo contrato, né, com uma nova data de admissão, enfim, mas sempre ficando atenta para que não gere a continuidade do vínculo empregatício, que isso pode gerar outros direitos também. Certo. Então, Flávia, se você quiser especificar mais, tirar maiores dúvidas, você pode deixar outras perguntas aqui no chat, tá? E também você pode entrar em contato pelo WhatsApp, onde a gente também está tirando dúvida, tá? O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. O Edson perguntou aqui, ó: bom dia, sou pizzaiolo, né? E trabalhava numa pizzaria e fazia muito banco de horas e nunca recebi. Acabou que saí da pizzaria e falaram que ainda fiquei devendo horas. O banco de horas, nós temos uma nova regra agora, ele pode ser compactuado entre patrão e empregado. Só que esse banco de horas, ele tem que ser documentado, tem que ser por escrito. Não tem como você fazer um banco de hora verbal. Então, caso o empregado faça o banco de horas com o seu empregador, deve ser por escrito. E quando ele se desliga da empresa, ele saiu da empresa, aquelas horas que ele não usufruiu, não descansou e acumulou no banco de horas, o empregador tem que pagar a título de hora extra de no mínimo 50%. Vai observar a convenção, porque pode ser que essa hora extra seja de 60%, de 70%, mas no mínimo de 50%. Então, assim, se ele saiu e tem horas, tem que ser convertido e pago em hora extra. Agora, ter banco de horas e ficar devendo, não está batendo. Ou você tem banco de horas a favor, ou você tem o chamado banco de horas negativo, ou você está devendo horas. Então, verifica certinho se você tem a documentação disso, se foi verbal, se foi documentado. Se foi verbal, banco de horas fraudulento, banco de horas que não cumpre o regramento da legislação trabalhista, portanto, vai ser considerado como hora extra. Certo. Vamos lá. Lia Imperatriz, bom dia. O salário mínimo teve aumento? Vou deixar essa para o doutor Matheus. Teve aumento, mas não era o que o pessoal esperava por enquanto, né? Teve aumento, o salário mínimo em 2022 era de 1.212, né? E que eu tô sabendo até agora, eu não olhei as notícias hoje de manhã, né? Todo dia a gente sempre olha, mas até o primeiro momento que eu sei que o salário mínimo hoje é de R$ 1.302, né? O Lula prometeu 1.320, falou que o reajuste ia ficar acima da inflação, que ia dar um aumento real, mas parece que isso acabou ficando pelo meio do caminho e o salário mínimo foi para R$ 1.302, ou seja, não aumentou sequer R$ 100, né? Então, complicada a situação. Só complementando aqui, Ana e doutor Matheus, a pessoa, quando ela é contratada, ela tem que
Se ela preencher os requisitos da relação de emprego, ou seja, ela tem subordinação, ela tem horário para entrar, para sair, ela recebe salário, e ela que presta esse serviço, ela é considerada empregada e tem que receber pelo menos o salário mínimo, que hoje é de 1.302. Mas não só o salário mínimo, que é um direito constitucional, mas tem que observar também a convenção coletiva da categoria. Então, o mínimo constitucional, 1.302. Mas, na contratação, tem que se observar a convenção ou o acordo coletivo. E ter a efetiva anotação na carteira dentro do prazo de 5 dias. Inclusive, eu deixei aqui para ti, Ana, um pequeno artigo aqui embaixo, na descrição, né? Tem um pequeno artigo aí, porque hoje uma das maiores demandas é o trabalho sem registro. Então, fere 2 direitos aí. É o trabalho sem registro e não observância do mínimo da categoria, e não só o mínimo nacional, o salário mínimo. Então, a demanda, muita demanda no judiciário por conta de empregado trabalhando sem registro. E quando ele trabalha sem registro, ele deixa de receber férias, 13º, fundo de garantia, contagem para aposentadoria, há vários adicionais, se trabalha à noite, adicional noturno, adicional de insalubridade, periculosidade, são muitos direitos. Então, a Justiça do Trabalho sofre uma demanda muito grande pela essa não observância e esse ferimento do direito do trabalhador. Por isso eu quis deixar esse artigo aqui, para que realmente esse empregado que recebe o salário mínimo verifique a convenção e, se não tiver o registro, converse com seu patrão para não ser prejudicado lá na frente. E uma questão importante aí, doutor, que você falou, é que esse salário mínimo, né, o reajuste, você vê que vai virando uma bola de neve, porque e até essa questão do piso da categoria, porque isso vai interferir e vai refletir em outros direitos, como, por exemplo, o depósito de fundo de garantia, muitas vezes 8%, então isso acaba interferindo, né? Você também já tem mudanças aí no recebimento do seu seguro-desemprego, dependendo do valor. Do PIS, né? Agora o PIS, por exemplo, não tem registro, você não tem, você não recebe o salário mínimo, o empregador todo informal não faz a RAIS, e aí a pessoa tem prejuízo para receber o PIS, né, o abono salarial. Então, a ausência do registro fere muitos direitos, né? Principalmente, além de todos os outros direitos, reflexos de hora extra, da própria inerente à atividade da pessoa, isso fere direitos constitucionais que são fornecidos, né, que são constitucionais pelo governo federal, que é o caso do fundo de garantia, que é o caso do abono salarial, né, que é o caso do seguro-desemprego. Então, são muitas questões envolvidas aí. Certo. Então, gente, vocês que estão aqui na live, eu peço para vocês compartilharem essa live, deixarem seu like aqui para ajudar a levar essas informações para mais e mais pessoas, pois o doutor Roberto e o doutor Matheus estão falando de assuntos de utilidade pública, né? Assuntos que vão agregar, que todos os trabalhadores devem conhecer, devem saber. Então, vou contar com o apoio de vocês. Além disso, tem um artigo aqui embaixo na descrição do vídeo que dá um breve resumo aí sobre os direitos do trabalhador, tá? E vamos continuar aqui, que a gente separou algumas perguntas bem comuns dos trabalhadores. Eu vou perguntando aqui para os especialistas, eles vão respondendo. E caso vocês tenham alguma dúvida, deixe no chat, deixe nos comentários, que a gente vai respondendo ao longo da live. Além disso também, se você quiser tirar a dúvida que a gente não respondeu durante a live, é só clicar no link, também tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Então vamos lá. Bom dia, Iberson. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Glaura. A Glaura perguntou aqui, ó. Gostaria de saber como que funciona o projeto de lei que torna a mãe uma profissão. Como que funciona para aposentar? Li algo por cima. Existe algo nesse sentido? Qual que é a pergunta? Repete para mim, Ana, por favor. Gostaria de saber como funciona o projeto de lei que torna mãe uma profissão. Como que funciona para se aposentar? Li algo por cima. Olha, eu também faço para você que, com relação à mãe, tem um projeto de lei da mãe se aposentar, especificamente eu não tenho essa informação, vou buscar, né? Mas eu posso dar um panorama aí de aposentadoria, né? Porque nós temos vários tipos de aposentadoria. Então, tem aposentadoria que você tem que contribuir, toda aposentadoria você tem que contribuir para você ter direito, né? Então, tem muita gente que confunde o LOAS com a aposentadoria, né? Acha que o LOAS fala, eu sou aposentado, você recebe o quê? Recebo o LOAS. Não, o LOAS é um benefício assistencial para idosos acima de 65 anos de idade,
ou deficientes, cuja renda per capita familiar seja de 1/4, de até 1/4 do salário mínimo, ou meio salário mínimo em alguns casos bem específicos, que aí a lei vai autorizar. Mas ela pode buscar um planejamento previdenciário, né, para a gente ajudar ela, para saber qual seria a aposentadoria ideal, ou se ela não contribui para a Previdência, né, enfim, se ela teria direito ao LOAS. Então, eu recomendo que ela acesse o link aqui do WhatsApp para mais dúvidas aí, porque é algo mais complexo de explicar aqui. Certo. A Flávia França falou, então, é porque eu conversei com os meus patrões, porque eu estou com um problema financeiro. Então, essa seria uma forma que ajudaria. É aquela moça que falou sobre ser recontratada pelo mesmo empregador. Então ela falou que conversou com ele e essa forma ajudaria ela. Mas aí, Ana, tem que tomar cuidado, porque muitos casos, como o doutor Matheus falou, tem que tomar cuidado desse modelo de recontratação. Porque muitas vezes a ideia é fraudar a lei. Ou seja, eu faço um acordo com você, você recebe seguro-desemprego, saca o seu fundo de garantia e você continua trabalhando. Eu te mando embora e continuo trabalhando. Então, existe o princípio da continuidade da relação de emprego, do contrato. Então, efetivamente, não teve a quebra do contrato. Muito pelo contrário, o contrato continuou e você fraudou a lei buscando receber seguro-desemprego e benefícios do governo. Isso aí pode dar problema para a pessoa, né? E para o empregador também, porque a ideia é, você está mandando embora, a jurisprudência tem o seguinte, você está mandando embora, essa recontratação só poderia se dar meses depois. Em alguns casos, só em 6 meses depois voltaria a ser recontratada, justamente para tirar essa questão da fraude, sabe? Então tem que tomar cuidado com esse acordo. Certo. O Jefferson está perguntando, tem quase 4 anos clandestino, quero fazer um acordo com o patrão, tenho direito a tudo, FGTS, seguro-desemprego e etc. Clandestino, o que ele fala é o trabalho sem registro. Está aí a maior explicação, que era uma das pautas do nosso debate aqui. Poxa, você vai trabalhar sem registro, 4 anos, o doutor Matheus pode dizer isso, que afeta também na aposentadoria dele. Então, assim, 4 anos sem registro, afeta na contagem da aposentadoria, não está recebendo fundo de garantia, não está recebendo férias, não está recebendo 13º, não vai receber PIS, não vai receber seguro-desemprego, não deve receber uma série de direitos. 4 anos sem registro. Então, por isso que a gente bate muito, inclusive, fiz questão de deixar o artigo aqui, o link, porque a pessoa não pode ficar trabalhando sem registro. O prejuízo financeiro, ele é gigantesco. E aí vai fazer um acordo, e nesse acordo, o patrão ele não vai fazer o depósito do fundo de garantia. O patrão não vai recolher o INSS atrasado de 4 anos. O patrão não vai fazer o registro retroativo para ele receber o seguro-desemprego. Então, vai ser um acordo onde ele vai perder muito dinheiro, muitos valores. Então, não é, doutor Matheus? Eu vou complementar a resposta sua aí, e vou depois responder aqui a dúvida do Edson, tá? Tem a da Elaine também, depois a gente responde, mas essa da Edson é importante. Então, o que acontece? Esse caso do Jefferson aí, ele fala, eu quero fazer um acordo com o patrão, tem direito a tudo? Você fazendo um acordo com ele, como você trabalhou sem registro, você não vai ter FGTS depositado, você não vai ter direito ao seguro-desemprego. O seguro-desemprego é pago pelo governo, né? A empresa teria que, no caso, indenizar o seguro-desemprego para você. Tem que ver até que ponto que a empresa vai chegar a te pagar tudo. Então, igual o doutor Roberto falou, 4 anos sem registro violam muitos direitos. Então, assim, tenta conversar com ele, se não resolver. Aqui embaixo tem na descrição o WhatsApp para você conversar com o pessoal, saber os seus direitos de fato, para não ser prejudicado, tá? Agora olha... Deixa eu complementar. Quando você fala do trabalho sem registro, ele tem a opção também, eu consegui um outro trabalho, eu vou sair, mas não pedir demissão, ainda que seja trabalho sem registro, você nunca peça demissão, né? O que acontece? Existe, inclusive, um dos temas que a gente ia tratar aqui, existe o que nós chamamos da rescisão indireta. Então, se essa pessoa quer continuar trabalhando sem registro, aí por conta em risco, né? O direito não socorre os que dormem. Agora, eu quero sair porque eu vou trabalhar registrado em outro lugar, porque a empresa está deixando de cumprir com a sua responsabilidade. Então, você pode demitir o patrão, você pode mandar o patrão embora. De que forma? O que nós chamamos da rescisão indireta. Então, eu já pego esse gancho para dizer para todos que está sofrendo dentro da empresa por perseguição, a empresa não fez o registro, a empresa está perseguindo,
a empresa não paga os seus direitos, como fundo de garantia, hora extra, adicionais, ou seja, a empresa não cumpre o contrato, a empresa não está fazendo a parte dela, ou seja, a empresa está em falta grave. Quando a empresa está em falta grave, nasce para o empregado o direito do que nós chamamos da rescisão indireta, ou seja, ele vai mandar o patrão embora. Só que ele só pode fazer isso através de uma ação judicial que nós chamamos de rescisão indireta. Vamos mostrar para o juiz, excelência, esse contrato aqui está sendo ferido, esse empregado não está recebendo os seus direitos, o patrão não está cumprindo com as obrigações e requer a rescisão do contrato para que esse empregado receba todos os seus direitos como se ele tivesse sido mandado embora, ter sido dispensado. Então, é muito interessante a gente deixar claro que tem que ser através de uma ação judicial, por conta da proteção da relação de emprego. Esse empregado ele é protegido. Então, para mandar um empregado embora e quebrar esse contrato e receber todos os direitos, ele tem que ingressar com essa medida judicial chamada rescisão indireta do contrato. Aí ele tem a opção, né? Em alguns casos, ele pode se retirar ou continuar trabalhando enquanto está rolando o processo. Eu indico assim, se você suporta emocionalmente, continue trabalhando enquanto o processo está rolando, pelo menos você está recebendo salário. Logo em seguida, que for decidido, aí você se afasta. Emocionalmente eu não consigo, estou abalado, muita perseguição. Aí você se afasta até o momento que desenrola o processo, pode ter até um acordo na justiça, mas você deixa de receber o salário quando você se afasta. Então é bom a gente deixar essa informação também para o pessoal. Pode continuar, doutor Matheus. Ana, eu queria responder aqui a pergunta do Edson, que é super importante, a gente tem muitos casos assim aqui, né? Ele fala assim, sou açougueiro, tenho direito à salubridade? Aqui ele estava querendo dizer insalubridade, no caso, né, Edson? Porque ambiente insalubre é aquele que você não tem, não é um ambiente prejudicial à saúde. Agora, quando é um ambiente prejudicial à saúde, nós chamamos de insalubridade. E geralmente o açougueiro, ele tem direito à insalubridade, né? Não necessariamente pelo fato de cortar a carne, não é isso que gera insalubridade. O que vai gerar insalubridade, geralmente, para o açougueiro, é o acesso que ele tem, muito frequentemente, a câmaras frias. Então, a pessoa está ali cortando a carne e vai lá na câmara fria para pegar carne, passa um período lá, faz recebimento de mercadorias, né? E esse período que você fica lá dentro, na câmara fria, dependendo se você não usa os equipamentos de proteção individual, os EPI, de forma correta, e ainda que utilize, né, vai apenas amenizar, você teria direito ao adicional de insalubridade, porque é um ambiente insalubre que é prejudicial à sua saúde. Então, Edson, se você é açougueiro, acessa câmaras frias, né? Você tem, de repente, ali acesso a esse local em que é extremamente frio, né? Recomendo que você também acesse aqui o link da descrição, busque ajuda, busque saber quais são os seus direitos, porque a ausência o adicional de insalubridade, ele é pago de acordo com o salário mínimo, né? Então, você receberia um percentual entre 10, 20 ou 40% do salário mínimo, diferente da periculosidade. A periculosidade é 30% do salário da pessoa. Insalubridade, 10, 20 ou 40%, dependendo se for mínimo, médio ou máximo o grau desse ambiente insalubre, tá bom? Então, qualquer coisa... Não só do açougueiro, doutor Matheus, mas lembrando também aquelas pessoas que limpam o banheiro de grande circulação. Sim. Né? Banheiro de shopping, banheiro de loja que tem uma grande circulação, também vai ter uma perícia, é claro, poderá receber o adicional de insalubridade. Certo. Falando de adicionais, né, trabalha à noite, tem um adicional noturno, trabalha com energia, com questões perigosas, tem um adicional de periculosidade. Então, essas questões mais de adicionais tem que ficar bem atento. De uma forma bem simples, né, doutor Roberto, que a lei diz assim, situações em que coloque o risco da sua saúde e o perigo de vida. Então, de repente, você está ali, você, o próprio trabalhador sente. Aqui, um exemplo, posto de gasolina. Aqui, se eu errar, explode tudo. Você está correndo um risco de vida ali, né? Então, energia, se você fazer alguma coisa errada ali, você pode perder a sua vida. Isso aí é periculosidade. Insalubridade é aquela ideia de o quê? Que, dependendo do ambiente que você está, isso vai te prejudicando a sua saúde paulatinamente, gradativamente, ano após ano, você vai ficando com a saúde pior. Por isso que até no direito previdenciário a gente tem, ou pelo menos tinha, né, a aposentadoria especial, que hoje mudou bastante, né, onde a pessoa tem um período curto de vida laboral por conta de trabalhar em ambientes
em que pode prejudicar muito a saúde, né? Então, isso aí tem que ficar bastante atento. Certo. Serralheria, essas coisas também que tem muito barulho, né? Também dá direito, não dá? Também por causa do ruído. Uhum. O ruído, ele gera também um adicional de insalubridade, porque isso pode prejudicar, cada atividade vai prejudicar uma parte do corpo, de repente. Então, nesse caso, o ruído vai prejudicar muito fortemente a audição da pessoa, dependendo do nível e se não usar os equipamentos corretos. Certo. O Carlos, que tinha falado que a rescisão dele foi parcelada de 12 vezes, ele falou que ele é categoria metalúrgica. Vamos para a pergunta da Eliane. Bom dia, Eliane. Eu trabalhava como doméstica, fui demitida, tô de atestado médico, e eles estão certos em me colocar para fora, sendo que ela foi demitida e estava de atestado? Quando a pessoa está de atestado, ela está com um contrato aí interrompido. Ela não está trabalhando porque ela está de atestado, mas ela está recebendo salário. Mas isso só por isso não dá nenhum tipo de estabilidade, a não ser que a gente consiga demonstrar que essa demissão foi de uma forma discriminatória por conta da doença. Então aí, se a gente conseguir demonstrar isso, que foi discriminatória por conta de uma doença e tal, claro, existem outras questões mais técnicas aí, ela poderá receber até uma indenização por isso. Mas a grande maioria é um atestado, a pessoa sentiu uma dor na coluna, uma dor de cabeça, foi no médico, pegou um atestado, voltou, o empregador entende que você não... porque é um contrato, né? Um contrato. O empregador entende que você não está mais satisfazendo as suas atividades, ele te demite. É claro que quando existe a demissão, existem algumas questões que são protegidas dessa demissão. O caso da gestante, né? O caso que a pessoa está afastada por um acidente do trabalho, enfim, existem algumas instabilidades. Agora, fora isso, a demissão ela ocorre no trâmite normal e, como foi iniciativa do empregador, aí ele tem que pagar as verbas no prazo, como nós falamos aqui no início, pagar o aviso prévio, pagar os 40% da multa do fundo de garantia, entregar as guias do seguro-desemprego, pagar as verbas certinho. O que acontece muito é que as pessoas são demitidas e não são pagas as verbas no prazo, ou não são pagas as verbas corretas, ou quando é pago as verbas, a empresa não observou outros direitos ao longo dessa jornada de trabalho, a saber, os adicionais que nós mencionamos aqui, a hora extra, os direitos da convenção coletiva. Então, ao longo, porque só a rescisão por si só, ela não demonstra ali todos os seus direitos. São os direitos básicos ali, como férias proporcionais, férias vencidas, o aviso prévio, enfim, está ali na rescisão. E muitas vezes nem está ali esses direitos básicos ali da rescisão, pagam no prazo, bonitinho. Agora, por trás disso, existe outra gama de direitos que precisam ser analisados, né, como nós estamos trabalhando aqui esse tema. Então, eu indico que assim que a pessoa saia da empresa, ela procure um especialista, né, narrando a sua jornada de trabalho, desde o momento que ela entrou até o final, para esse especialista analisar se tem ali algum direito, tá? Porque não está todo ali na rescisão, e analisando a rescisão também. Então, saiu da empresa, procure um especialista para poder realmente certificar que aquela quebra do contrato foi de uma forma correta e se os direitos foram pagos adequadamente. Certo. Então, pessoal, temos um artigo aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Que vai dar um apoio, vai tirar algumas dúvidas de vocês. Além disso, caso vocês tenham dúvidas que não foram respondidas aqui durante a live, pode entrar em contato também pelo WhatsApp. Olha, Ana, eu tô impressionado quantas dúvidas o pessoal tem e como esse trabalho que a gente faz é um trabalho, assim, excepcional, né? Até de conhecimento. Se você pegar aqui, eu vou pegar mais uma pessoa aqui, ó. Duas pessoas, tá? Bem rapidamente, tá? Ó, Verônica Aparecida. Bom dia, eu trabalho no laboratório de quarto. Seria minha insalubridade? Né, Verônica? Depende, se laboratório de quarto, se for em um hospital, né, você tem um agente ali muito forte, que é o agente biológico, que pode ser prejudicial à sua saúde, né? Bactérias, enfim, né? Então, pode ser que você tenha direito. E uma outra pessoa que também perguntou é a Tatiane, ó. Vou começar a trabalhar como cozinheira numa fazenda. Tenho direito à insalubridade? Tatiane, olha que dúvida importante dela. Depende, Tatiane, se você mexer, de repente, só com fogão ali, não. Mas se você for
utilizar forno, tem um determinado grau ali, né, de aquecimento do forno, que você tem direito, sim, à insalubridade. Então, são coisas que o pessoal não sabe. Você vai começar a trabalhar ali com um forno super quente, correndo riscos, e você acha que não tem, e tem direito. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, aqui embaixo na descrição, tem um link aí, porque, olha, eu estou impressionado quantas dúvidas o pessoal tem aqui. Teve uma pergunta também, sou churrasqueiro, tem direito à insalubridade? Também, se for de profissão ali, é um risco bem alto de você, enfim, ter um prejuízo, uma explosão ali, você está trabalhando com inflamáveis, explosivos, então é complicado. Uhum. Tem muita gente com esse tipo de dúvida, né? Tô vendo aqui também, tem muita gente perguntando. Olha só isso aqui, mais um, ó. Entrando nesse negócio adicional, Ivan Aires, ó. Trabalho em autopeças, mexo com motores, gasolina e produtos de lavar carro. Tem direito à insalubridade? Ivan, se você está falando a verdade, não tenha dúvidas que você tem direito à insalubridade, Ivan. Na verdade, não é nem insalubridade. Nesse caso aqui, seria periculosidade, tá? Até corrigindo aqui, Ivan. Seria periculosidade, 30% do seu salário, porque você trabalha com motores, gasolina, é explosivo, você corre risco de vida, então você teria direito à periculosidade, 30% do seu salário. É que é complicado, né, Ana? Porque, assim, a pessoa precisa do trabalho. Precisa do trabalho, precisa do emprego, precisa de recursos. E muitas vezes ela trabalha sem o registro, não recebe insalubridade, não recebe periculosidade, coloca a vida em risco, coloca a saúde em risco e muitas vezes o patrão demite essa pessoa nessa questão, ela perdeu muitos direitos e agora ela vai procurar uma outra jornada. Aí ela vai para um outro local e às vezes trabalha nas mesmas condições. Por isso eu sou um extremo protetor, assim, dos direitos dos trabalhadores, no que tange principalmente, assim, a princípio, sabe? O trabalhador, ele tem que ter proteção, tem que ter o registro, tem que ser pagos adicionais, a empresa, em algum momento, se demonstra com dificuldade, questão econômica, ok, vai parcelar? Parcela, mas paga a multa, negocia essa multa, né? Então, é complicado. Mas, Roberto, o que eu faço? Tem algumas situações. Ou você se sujeita, que é muito complicado, você se sujeitar a essa situação, né? Ou você ingressa com uma rescisão indireta, para o juiz reconhecer todos os seus direitos e quebrar o contrato, você está livre para procurar outro trabalho. Ou, se for o caso, tem que fazer uma denúncia no Ministério do Trabalho, enfim, para poder resolver. Ficar dessa forma é complicado, né? Às vezes a pessoa, não, tá bom, eu vou ficando aqui, aí ela fica 5, 6, 7, 10 anos nessa situação. É complicado. Certo, teve o Madison estava perguntando também, sou jardineiro, uso máquina a gasolina, máquina de roçar, né, roçadeira, e se ele tem direito à insalubridade. Madison, seria aqui também periculosidade. Claro que apenas utilizando a máquina, não. Talvez o barulho, né? O barulho. Isso quem vai avaliar vai ser o perito, Madison. Mas, assim, o barulho pode gerar insalubridade, é aí o perito que vai identificar. Ou, se você fizer a troca do combustível dessa máquina, aí sim você tem direito à periculosidade. Eu moro num condomínio, chega de quinta-feira, vai os jardineiros, olha, que máquina ensurdecedora. Ó, não sei se você já teve barulho. Experiência aí, mas olha, às vezes de quinta-feira eu quero sair de casa, que eu tô lá em casa não tô aguentando o vizinho cortando a grama. Imagina quem tá com aquela maquininha o dia inteiro. Pode gerar insalubridade por causa do ruído e a periculosidade se ainda ele fizer a troca do combustível. Então, analisar aí certinho. Vamos analisar. Vamos para outra pergunta. O Márcio R. Lucas. Bom dia, Márcio. Eu tenho 7 hérnias de disco. O advogado não quis mais correr atrás. Fiquei abandonado até hoje. Precisei pedir a conta e trabalhava com veneno na laranja. Fiquei doente de carregar peso. Que situação, hein? Márcio, nesse caso aí, o caso é um pouquinho mais complexo, né? Eu quis chamar o pessoal aí para obter mais informações, para saber se teria direito a alguma indenização por conta disso, enfim. Então, aqui na descrição do vídeo tem o WhatsApp para você tirar suas dúvidas. Ó, tá vendo, Madison? Tá vendo? Ela nem... Sempre quando a pessoa sai da empresa, dificilmente ela não vai ter alguma coisinha para receber aí de algum direito que foi ofendido, viu? Olha, não é fácil. Ó, tá vendo como a gente é especialista aí, ó, Madison? Sim, eu abasteço a máquina com a gasolina. Tá vendo?
enfim. A Williane está perguntando, fui contratada no início de dezembro, um contrato temporário. Fui dispensado no dia 31, estou gestante. Mas por ser temporário, isso não me dá nenhum direito? Infelizmente, a jurisprudência entende que o contrato temporário não garante para a gestante o direito de estabilidade. Agora, o contrato temporário é diferente do contrato de experiência, né? O contrato de experiência é um contrato por tempo determinado, ok, e que garante a estabilidade. O temporário é regido por uma lei especial, em algumas situações que esse contrato pode ser utilizado, e nesse caso não garante a estabilidade, não é, doutor? Você que faz muito... Não, é exatamente isso aí. O contrato de experiência gera o direito à estabilidade, né? Desde a concepção até 5 meses após o parto, mas o contrato temporário, a jurisprudência entende que não. Então, pessoal, acho que a gente já respondeu bastante dúvidas aqui. Se vocês ainda têm dúvidas, deixem no WhatsApp, a gente deixou um link aqui para tirar a dúvida de vocês, tá? Então, entre em contato aqui na descrição. Além disso, temos um texto aqui esclarecendo maiores dúvidas. E para essa live era isso, né, gente? Muito obrigada aí. Agradeço demais a participação de vocês. Espero que a gente possa fazer outras lives aí para tirar as dúvidas tanto de direitos trabalhistas quanto de INSS. Aqui no canal tem muita gente que está querendo se aposentar e não está conseguindo. E o Dr. Matheus é especialista nisso, né? Então, podemos fazer uma próxima live também nesse sentido. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, então é só clicar no WhatsApp. É isso. Obrigado, Ana. Desculpa. É isso, gente. No tempo mais curto hoje, mas prometemos retornar. Só nos convidar, estaremos de volta aqui. Um abraço para todo o pessoal do canal do Instituto Montanari. Fiquem com Deus. Muito obrigada, gente. Um grande abraço. Excelente semana. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.